Desejo a todos um bom curso, um bom bate-papo, uma forma aí de transmissão de pontos essenciais para as eleições municipais de 2020. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, mas coisa bem genérica, e reforçar com vocês alguns pontos da jurisprudência eleitoral e algumas novidades para esse pleito de 2020. Mas como a Maria Joana já adiantou, nós não iremos aqui, nem a nossa pretensão, esgotar tema referente à convenção partidária, o registro de candidaturas, nada disso é possível, porque todos vocês já sabem, muito experientes em pleitos eleitorais, vários de vocês já têm esse conhecimento, a legislação eleitoral é muito vasta. Então, claro, por isso que nós vamos sempre buscar informação de qualidade junto aos operadores do direito eleitoral, da legislação e, como já adiantado também, a Justiça Eleitoral não pode fazer consultas, responder a consultas, por isso que a forma de interação vai ser por perguntas que os senhores farão por intermédio do chat e nós iremos respondê-las num grupo que foi criado do WhatsApp para responder a essas perguntas que forem a nós direcionadas, tá? Bom, inicialmente eu gostaria de parabenizar essa equipe muito, muito boa da Justiça Eleitoral aqui em Unai, porque são servidores sérios, competentes, que buscam ali sempre o aperfeiçoamento e trabalham com um ponto que eu acho fenomenal, que é justamente o ponto principal da Justiça Eleitoral, gestão de eleições para garantir uma eleição correta, eleições que venham justamente a ser aquelas eleições de garantia da igualdade no pleito eleitoral municipal. Isso é muito importante. Então, eu gostaria aqui de parabenizar realmente essa equipe que nós temos no cartório. Estou há quase 2 anos trabalhando como juiz eleitoral. Estou juiz eleitoral e vou conduzir as eleições de 2020 junto com essa equipe e principalmente junto com a participação do cidadão e de vocês que vão participar diretamente também enquanto candidatos, enquanto dirigentes partidários, delegados de partido, advogados. Nós precisamos, a democracia precisa muito da sensibilidade dos senhores e eu tenho, graças a Deus, muitas notícias boas. Aqui o Unai já com contato há quase 8 anos. Eu sei que aqui tem pessoas que, sim, são comprometidas com o cumprimento dos limites legais. Então, eu não preciso de fazer como a gente fez em outros pleitos, por ali, ter que sair andando ali com um alicate de fazendeiro para retirar a propaganda, até porque a propaganda, hoje em dia, ela vai ser mais focada na internet. Então, a gente vai ter esse mesmo cuidado de fiscalização. Eu já vou falar sobre fake news e suas consequências, mas eu sei que Unai é uma cidade, Unai, Cabeceira Grande, são cidades, são municípios cujo povo sabe respeitar, sabe os seus limites e sabe muito bem ouvir o que nós iremos, inclusive, a partir de hoje fazer. Então, nós trabalhamos, senhores e senhoras, com precaução. Precaução é justamente aquela medida que você busca prevenir. E somente nós conseguiremos fazer essa prevenção com muita informação. Um dos papéis da Justiça Eleitoral é trabalhar com a informação, com a transparência, e não só a transparência de dizer, eu decidi alguma coisa ali em relação a um candidato, vai e publica. Não, a transparência nossa é uma transparência ativa. Nós buscamos falar aquilo que vai acontecer, aquilo que seja importante para que todos possam cumprir as nossas regras e fazerem as regras eleitorais em geral e fazer aquilo que é correto durante a campanha do pleito municipal desse ano 2020. Então, é esse o nosso objetivo, trazer a informação a vocês antes que vocês a busquem, ou antes que venha acontecer um ilícito eleitoral, que é algo não desejável, não só para os senhores que podem ser alvo ali de algum processo, podem ser alvo de uma questão de discussão sobre abuso, mas sim para a própria democracia. Porque se os senhores estão se propondo a organizarem e a participarem de pleitos, se colocarem à disposição o grupo de vocês, o candidato que serão escolhidos via convenções, se predispõe a colocar um nome à disposição do povo, é preciso começar e começar bem. Tem um velho ditado que diz, aquilo que começa mal, ele acaba desenvolvendo mal e se termina muito mal. Então é preciso que o senhor já dê um choque de compliance, ou seja, correção. Essa palavra compliance ela tem que ser também muito vista
por todos os atores da justiça eleitoral, os candidatos, né, os participantes do pleito eleitoral. Conformidade, essa é a palavra-chave, que não implica só em saber quais são as regrinhas do pode e não pode, implica sim ter essa vontade, esse comprometimento com esses limites legais, pessoal. Então é o espírito da lei que eu peço que vocês pensem, né? O bom senso, a situação de apresentar-se como pessoas que realmente, se eleitas, vão fazer valer, né, o que é do povo, o mandato eletivo, uma procuração otorgada para um futuro vereador, para um futuro prefeito dessa cidade. Então, a gente reforça, né, esse compromisso e dizer que a lisura do pleito eleitoral não depende só de órgãos de controle, depende muito mais do eleitor que fiscaliza e de vocês que vão fiscalizar e também vão saber se adequar aos limites dessa lei. O que eu queria destacar para vocês, já falando dos pontos que eu queria colocar de maneira bem clara. Cotas de gênero. Não adianta nós ficarmos dando murro em ponta de faca. Cota de gênero é coisa séria. A partir de 2016, foi criada a construção jurisprudencial, segundo a qual, havendo violação à cota de gênero, todo o DRAP, que é o demonstrativo de irregularidade de atos partidários, o DRAP que vocês vão apresentar pós-convenções, ele vai cair se houver comprovação de fraude. Então, atenção, senhoras e senhores, esse é um tema extremamente delicado. Os 30% da cota de gênero devem ser cumpridos não só no seu conteúdo formal, ou seja, não basta eu mostrar por documentos, eu garanti aqui, foram reservados, foram além de reserva, né? A reserva era exigida antigamente, depois passou aquela expressão, o candidato, a coligação ou o partido preencherá os 30% da cota de gênero. E isso resulta o quê? Uma vez descumprida essa exigência, uma exigência substancial, ela vai dar como consequência a queda, a ilegalidade de todas as candidaturas daquele partido, ou no caso de coligações majoritárias, que ainda são possíveis no pleito majoritário, também vai ensejar a queda desses candidatos, inclusive aquela mulher que foi eleita, né, por intermédio daquele mesmo partido, mesmo que ela não saiba da fraude que tenha acontecido, mesmo que aquele candidato eleito não conheça a fraude perpetrada ali em relação à cota de gênero. Então, cota de gênero não é um cumprimento meramente formal, é um cumprimento substancial. Por que eu digo isso e insisto? O conceito de fraude da cota de gênero no direito eleitoral e agora a interpretação do TSE, as últimas interpretações, é um conceito objetivo, é um conceito de fraude à lei. Então, a Justiça Eleitoral e os órgãos de controle não vão perquirir se a mulher teve vício de consentimento, se a mulher ela foi enganada, se ela foi coagida ou se ela recebeu dinheiro, né, para poder colocar a sua campanha, a sua candidatura laranja. Nós não vamos perquirir isso. A única coisa que será perquirida é o seguinte, responder a seguinte pergunta, né? Ela foi efetivamente candidata naquelas eleições? É isso que nós vamos perquirir. A pergunta é justamente essa: a candidatura é fictícia? É uma candidatura falsa ou não? Então, é preciso tomar esse cuidado, porque será fiscalizado se efetivamente houve campanha eleitoral, se ela colocou, se os recursos foram destinados também a ela, recursos financeiros destinados a essa campanha. Então, não adianta colocar nome de candidato, é preciso ter esse cuidado, porque essa é uma jurisprudência que vem, repito, desde 2016 no TSE, e nós temos a obrigação de observar tudo o que se passa, não só na lei, mas na jurisprudência do STF e TSE. Então, vocês já sabem, já viram várias DRAPs caindo, sendo ilegais por questões de cotas de gênero. Eu alerto esse ponto, que a consequência é muito séria em relação a isso. A fraude que será observada é a fraude à lei genérica, repito, e não vamos perquirir se houve erro, vício do consentimento da mulher, problemas relacionados a questões de corrupção ali nessa parte. Não, simplesmente se houve candidatura fictícia. E isso é uma prova, né, que é feita de maneira objetiva. Então, cuidado com esse ponto.
com essa questão das cotas de gênero. Isso é muito sério, repito. E o TSE, ele já vem fazendo uma interpretação sobre o que se chama de abuso de direito, abuso dentro do direito eleitoral, principalmente a questão de abuso econômico, abuso político e o abuso de comunicações, que são as 3 formas que foram ali detectadas. E o que vocês precisam de sempre lembrar é que falar em abuso não é falar que houve violação à lei. Houve abuso porque ele violou a lei. Muitas vezes a pessoa abusa justamente fazendo aquilo que a lei permite. Um exemplo típico é a situação, né, da própria divulgação excessiva nesse período pré-eleitoral. Ele pode ser computado como algo a ser analisado futuramente. Se a pessoa tem um deslocamento de gastos para uma situação de propaganda intrapartidária, né, essa propaganda antes ali das convenções, essa é uma situação que pode ser verificada pelos órgãos de controle. Então, a gente pede cuidado com a situação do abuso. E o TSE e a lei, ele vem ultimamente trazendo um conceito também muito objetivo ao que é abuso. Porque o primeiro ponto a gente pode analisar, mas o abuso é um conceito jurídico indeterminado, é algo que não tem conteúdo. Mas sim, tem conteúdo. Os senhores estão observando que semana que vem vai ser divulgado por uma portaria do TSE os limites de gasto da campanha. Claro, eles vão observar a última campanha de 2016, vão atualizar esses valores com base no IPCA, e mais ou menos o que nós temos é 830 mil na última eleição aqui em Unai, como limite de gasto para as candidaturas de prefeito, e vereador, mais ou menos 70 mil em 2016 que nós tivemos. Para a Cabeceira Grande, esses valores vão a 108 mil, isso em 2016, né? E vereador, aproximadamente 10 mil reais como limite de gastos. Será publicado esse valor atualizado semana que vem pelo TSE, mas não vai subir muito por conta disso, né? A atualização com base em correção inflacionária do IPCA, ele não vai alterar muito essa realidade. Então, os senhores estão vendo que, uma vez havendo um gasto além do que é previsto, inclusive não só de maneira de teto de gastos, mas os limites que são previstos para cada gasto específico dentro de campanha, se houver ultrapassagem desses pontos, além das consequências que já tem de multa, é possível a configuração desse famoso abuso do poder econômico. Isso vai ser observado e é o que a gente precisa de ter muita atenção com essa situação, tá certo? E o TSE, desde o informativo número 1 deste ano, ele já vem alertando para essas situações de pré-campanha, já que houve ali uma alteração no que é uma propaganda antecipada ou não, permitindo ali que se apresente plataformas políticas, que o pré-candidato às vezes até se coloque ali como pré-candidato sem pedir votos. Isso foi algo que foi pensado pelas últimas alterações da legislação, mas é possível, mesmo nessas hipóteses, observar situações de abuso. Então, a gente pede para que haja todo um cuidado com essa situação. Por exemplo, fake news. Se houver fake news, o conjunto dessas fake news, além de ser ilícito de fake news, pode configurar o abuso também de poder econômico. Eu vou fazer a leitura de um artigo que eu acho fundamental para esses nossos anos, esses nossos tempos, esses novos tempos, esse novo normal que nós temos de campanhas e publicidade eleitoral. Eu gostaria de dizer que nós estamos num momento de pandemia, todo mundo sabe, e que desafios foram apontados. Mas eu gostaria de lembrar que a Justiça Eleitoral jamais vai admitir o que nós chamamos de oportunismo eleitoral pandêmico. Nós não podemos dizer, está no Covid, por isso que eu deixei de cumprir a lei. Estamos numa pandemia, eu fiz o que eu não poderia fazer por conta do Covid. Ora, senhores e senhoras, essa situação alterou quase nada na nossa legislação. O que alterou, basicamente, com a emenda 107, foram os prazos. Houve alteração de prazo, alguma coisinha ali, outra aqui, outra acolá, em razão de condutas vedadas, colocando lá e permitindo, né, a publicidade institucional para fins de Covid. Está tudo na emenda 107, 2020. Muito pouca coisa mudou em termos substanciais na nossa legislação. Ou seja, não é pela pandemia que nós vamos dizer, eu não cumpri, eu fiz isso, eu deixei por conta de questões de pandemia. Negativo, senhores, nós vamos cumprir o que precisa ser cumprido.
fazer o que precisa ser feito, deixar de fazer aquilo que precisa de deixar de fazer. Então, nós estamos em eleições especiais, sim, mas nós não podemos aproveitar dessa especialidade para fugirmos às nossas normas, fugirmos a esses limites que eu falei logo no início da minha fala aqui com vocês. A gente vai, e eu peço atenção especial, jamais ignorem isso, dê importância a isso, busquem critérios rígidos com contadores, com pessoas que vão fazer a prestação de contas, com quem fez a arrecadação, com quem vai destinar dinheiro, com o que vai ser gasto. Por favor, observem bem essa situação, porque a partir de 2009, isso não é novidade para ninguém, o STF, julgando casos lá de situações da Operação Lava Jato, ele decidiu que crimes conexos, com crimes comuns conexos com crimes eleitorais, a competência da Justiça Eleitoral. E aí, o que deu o Supremo em relação a isso? Ferramentas para a Justiça Eleitoral trabalhar em questões criminais envolvendo esse malfadado Caixa 2 que nós vamos ter que evitar de uma vez por todas. E eu falo isso de maneira preventiva, senhores, é porque é o seguinte, olha, nós temos a ferramenta talvez a mais importante que pode ser usada nessas eleições, que é o famoso artigo 30A da Lei das Eleições. É um artigo que permite a qualquer partido político ou Ministério Público representar em relação à arrecadação ou gastos ilícitos de campanha, situações de Caixa 2. Mas fora o 30A, como a Justiça Eleitoral está com a competência total, ainda mais nessas situações de eleições, é claro que muitas medidas cautelares penais serão aplicadas. Então, eu gostaria de lembrar dos senhores que a Justiça Eleitoral ela tem servidores, são experientes na área criminal, são experientes na área eleitoral. Então, isso não é questão que vai ser passado sem a utilização. Então, as medidas cautelares criminais, exemplo de busca e apreensão, exemplo de ações colaborativas com órgão de fiscalização financeira sobre transações ilícitas, né, em relação à situação financeira, isso será muito utilizado. E nós temos essas ferramentas. Então, todo mundo me conhece aqui da região de Unai, sabe que eu fui juiz eleitoral em 6 anos, trabalhando diretamente com questões criminais. Então, a gente sabe, tem noção com organização criminosa, já atuamos em vários casos criminais, inúmeros casos criminais, mais de 150 júris fazendo. Então, a bagagem, a experiência de todos os servidores, eu me incluo como um servidor, eu sou disponível para servir ao povo e servir a lei, é assim que eu fiz a minha promessa do meu concurso e eu vou cumprir, né? Dou a quem doer. Então, é preciso alertá-los para evitar justamente esses pontos, né? Busca e apreensão de ordem criminal, isso aí é coisa extremamente desagradável. Tudo bem, tem a proteção lá da prisão de candidatos nos 15 dias antes das eleições, proibição de prender o eleitor nos 5 dias antes das eleições, porém, outras medidas cautelares muitas vezes são muito mais gravosas do que medidas restritivas de liberdade. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. E o artigo 30A, é preciso lembrar, ele tem uma pena capital para um político, que é justamente a cassação de um diploma, né? Inelegibilidade, declaração de inelegibilidade. Então isso são questões muito sérias. E o 30A permite um procedimento muito mais ágil, rápido, muito mais eficaz. E nós trabalhamos com eficácia, principalmente nesses pontos, né, da justiça eleitoral, que exige celeridade, rapidez, duração razoável dos processos, conforme essas situações de pleito eleitoral. E quando eu falo justiça eficaz, eu falo não só em justiça que vai atropelando o devido processo legal. A gente vai observar muito isso. Claro, todos os pontos nós vamos observar, mas nós temos que chegar a um resultado para julgar procedente, improcedente, uma representação eleitoral, e é isso que eu sempre falo para quem estiver ali participando, atuando, né, com as nossas proximidades, a gente fala isso. Nós vamos chegar num denominador comum. Eu não posso simplesmente deixar ou fingir que existe um processo. Nós vamos buscar concluir todos esses processos. Senhoras e senhores, eu queria que vocês observassem comigo, eu faço questão de ler esse artigo, que não é muito novo, mas ele é importante. Trata-se do artigo 57H da Lei das Eleições. Eu vou fazer questão de ler esse artigo. Eu sei que muitos operadores do direito, inclusive, participam dessa reunião
já sabem, tem conteúdo, mas só saber não adianta. É preciso alertar, é preciso focar, é preciso cumprir o que ali está disponibilizado. Se vocês forem no 57H da Lei das Eleições, a Lei 9.504, vocês vão perceber que constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. A pena é de 2 a 4 anos e multa de 15 a 50 mil reais. Então, esse é o famoso grupo que que muitas vezes, infelizmente, é realizado para divulgar fake news contra adversários políticos na internet. Por favor, isso aí vai ser muito observado. Talvez um ponto nevrálgico das eleições seria justamente essa. Eu peço a colaboração de todos os senhores. Vai haver fiscalizações de perfis, o cidadão vai estar atento a isso, vai apresentar denúncias online que a Justiça tem condições de receber, e o candidato tem um risco aí. Se ele for beneficiado com essas fake news, vai chegar lá na frente e é mais uma situação que pode gerar um abuso do poder de comunicação. Então vejam aí a situação. Muitas vezes, aquele candidato, ele não contribuiu diretamente para aquela situação, mas indiretamente o próprio agrupamento fez essa, vamos supor, vistas grossas, ou de alguma forma ou de outra contribuiu para uma situação de fake news e se aproveitou dela. Esse é um ponto que a Justiça Eleitoral vai se preocupar muito. E a fake news é crime também, lá no Código Eleitoral, uma legislação atual também que tem pena muito alta. Então esse é o nosso desafio, vamos evitar fake news. Fake news é qualquer conteúdo de desinformações. Na propaganda eleitoral, nós respeitamos o princípio da legalidade, o princípio de informar conforme os nossos limites, e a legislação ela preserva a veracidade, um princípio para nós fundamental. Então, por favor, eu não quero ter que participar de eleições em que existem ali uma chuva de ofensas e inverdades. A Justiça Eleitoral não quer que isso aconteça de forma alguma. Então, eu finalizo, já estou no meu tempo aqui de conclusão, são exatamente agora 3h30, eu gostaria de ficar aqui, o tema é longo, conversando com vocês durante vários pontos, mas não é esse o nosso objetivo. Nós vamos, de forma bem trabalhada, né, fazendo algumas pontuações para que todo mundo que estiver participando possa ter uma atenção redobrada em relação a esses pontos, tá? Então, desejo a todos uma boa eleição 2020, busquem transmitir, sejam multiplicadores dessas informações cruciais que nós estamos colocando, busquem ali na questão da prestação de contas, na aplicação de gastos de campanha, trabalhar com muito critério, com os recibos eleitorais, não vão com aquela lógica de informar menos, podem informar mais, devem informar mais. Informação, transparência é o que nós precisamos nesse século XXI, nos dias de hoje, senhores. Então, vejam que nós estamos trabalhando com transparência aqui. O que é de novo? Estou buscando lá no que é mais importante. Eu falei de cota de gênero, de aplicação, né, de recursos nas campanhas, um pouquinho de fake news. Estamos ali trabalhando, buscando transparência para justamente trazer, né, o que há atual, né, de pontos de preocupação da Justiça Eleitoral. Estou sendo transparente com o senhor. Vamos ser transparentes também na hora de arrecadar recursos, de aplicar recursos, de investir em campanhas eleitorais, porque isso é crucial para a democracia. Não é só para o Joãozinho ou para a Maria, não. É para a democracia. Nós precisamos de ter seriedade com isso. Alguém que já ganha uma eleição, já começa com a eleição, que já foi ali contestada, ele vai também ser contestado depois, né? Vai ter problemas posteriores, né, com a sua própria gestão ou com o exercício de um mandato eletivo. Então a gente pede que vocês sejam multiplicadores dessas informações da Justiça Eleitoral, atuem com cautela e respeitando as reservas, porque tudo vai ocorrer bem dessa forma. Eu não vou responder perguntas agora, eu não vejo como conveniente, porque, primeiro ponto, que a gente acaba sempre respondendo um caso concreto. E em segundo ponto,
é que muitas vezes aquele caso concreto vai ser submetido à própria Justiça Eleitoral e, como você tem que analisar, é preciso analisar o caso concreto, aquela resposta que eu dei lá atrás pode, às vezes, não servir para aquele caso concreto e a pessoa utilizar, às vezes, até uma gravação de uma reunião dessa para colocar num recurso eleitoral e chegar nos tribunais, enfim, uma atuação contraditória por parte do juiz. Então, eu, de forma alguma, quero fazer isso, por isso que eu não respondo de plano essas perguntas, porque nós somos seres humanos e eu tenho feição também de atuar como professor, então, quando me perguntam alguma coisa, eu já vou respondendo se eu souber. Se eu não souber também, eu falo que não sei, mas aí você vai respondendo e corre o risco de ter um problema de ter que julgar o caso depois na situação concreta. Então, eu peço a compreensão de vocês, quaisquer perguntas que queiram fazer, façam pelo chat ou pelo grupo, que nós iremos responder com certeza a partir da semana que vem, colocar essas dúvidas em dia aí, de acordo com o entendimento e a melhor interpretação do caso genérico, né, não no caso específico. Muito obrigado a todos, agradeço a presença de vocês, certo? Desejo a todos uma boa eleição, uma boa campanha. Passa a palavra agora a Maria Joana, chefe do cartório. Obrigada. Vamos lá, vamos de fato colocar a mão na massa aqui sobre o assunto registro de candidaturas. Talvez a maioria saiba, né, mas é bom começar do começo, que a data das eleições foi alterada. O primeiro turno está previsto para o dia 15/11, e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, que não é o nosso caso de nenhum dos dois municípios, 29/11. É importante deixar claro para os senhores que, em razão da situação que a gente está vivendo, da pandemia, há a possibilidade, conforme as condições sanitárias que aquele município estiver, das eleições não serem realizadas nessas datas. Tem uma data limite a ser obedecida, inicialmente 27/12, né, para esses municípios que não for possível fazer por causa das condições sanitárias, conforme a pandemia for se desenrolando naquele município. Eu acredito que não será o nosso caso, acredito que nós faremos eleições nas datas corretas, eu espero isso, espero que venha a ter, né, uma queda na questão da pandemia e as datas serão essas. Mas é importante deixar claro que existe sim essa possibilidade. Os cargos em disputa são de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Pode passar. E nós temos algumas novidades nessas eleições, eu vou falar sobre cada uma delas. Acho que uma das maiores é que não vai haver mais coligação para vereadores, né? Só por partido isolado, e as coligações continuam permitidas para o cargo de prefeito. Existia um consenso do TSE que as eleições seriam realizadas em âmbito nacional usando a biometria. No nosso município, apesar dela não ser obrigatória ainda, iria ser misto, iria utilizar a biometria em quem já tivesse feito e os que não, de uma maneira tradicional. Em razão da pandemia, ela não vai ser mais utilizada, né? Vai ser o modo usual. Uma novidade que o TSE está desenvolvendo é na questão da justificativa, que eu penso que seja já do conhecimento dos senhores, um aplicativo desenvolvido pelo TSE, que ele é um aplicativo que é o e-título. A gente do cartório eleitoral tem falado muito sobre esse aplicativo, porque é um aplicativo que ele resolve a maioria dos problemas dos eleitores. Nele é possível ver todos os dados, certidões. É um aplicativo muito intuitivo, muito fácil de ser usado. E nele vai ser implementada uma ferramenta que vai permitir a justificativa por georreferenciamento. Então, se o eleitor ele está fora da sua zona eleitoral, esse sistema via satélite vai fazer o cruzamento de dados e vai ser possível a justificativa sem interferência do cartório eleitoral. A ampliação do horário de votação, no momento que eu preparei essa reunião, o TSE ainda não havia se definido. Mas ontem à noite o TSE se definiu e o horário de votação vai sim ser estendido. Vai ser 1 hora a mais antes de começar, né? E não no final, como inicialmente estava sendo cogitado para ser. O doutor Rafael já comentou a respeito da emenda constitucional, que ela trouxe aí
algumas alterações e alterou o calendário eleitoral, né? Então, as convenções partidárias que antes eram na data de 20 de julho a 5 de agosto, passou para 31 de agosto, semana que vem, até 16 de setembro. O registro, que era do dia 15 de agosto, vai ser até o dia 26 de setembro. A campanha eleitoral, que iniciaria em 15 de agosto, vai ser a partir do dia 27 de setembro. Prestação de contas parcial de 21 a 25 de outubro, a final até o 15 de dezembro, e a diplomação dos eleitos ela não sofreu tanta alteração assim, já que é uma data bem parecida com o que a gente sempre diploma os candidatos, que é 18 de setembro, tá? De dezembro, desculpa. Os prazos que venceram até o dia 2 de julho, eles não foram alterados. Então, a questão do domicílio eleitoral na circunscrição para candidatura continua 4 de abril. A filiação partidária também, dia 4 de abril. E a questão do eleitor que necessite mudar dados, fazer transferência, qualquer alteração no cadastro, também se encerrou 6 de maio. E essas datas não foram afetadas pela emenda Constitucional 107. Sobre os prazos de desincompatibilização, eles também não foram alterados. Eu não pretendo aqui falar sobre esse tema. Como o Dr. Rafael bem pontuou, tem temas específicos que esses temas não podem ser respondidos pela Justiça Eleitoral, porque somos também o órgão que faz as eleições, que julga as demandas de vocês e que a gente não pode fazer consulta de temas específicos. Então eu trouxe aqui essa tabelinha só a título exemplificativo, porque perguntas do tipo, o meu cargo é X, eu tenho que desincompatibilizar, não tenho que desincompatibilizar, o prazo que eu devo seguir é esse, é aquele. Esse é um tema que os senhores têm que contar com assessoria jurídica, com contadores, com pessoas que possam ajudar vocês a fazer a eleição da maneira mais correta. Essa tabelinha que eu trouxe é só a título exemplificativo. Então, quem tem que desincompatibilizar em 6 meses, a data é 4 de abril, 4 meses, 4/6, 3 meses, 15 de agosto. E é importante sempre vocês contarem com a ajuda de pessoas das áreas específicas, né, para cada fase das eleições, para ajudarem vocês. Agora eu quero falar dos requisitos para ser candidato. Não é novidade para ninguém, ainda mais quem já está há um tempo, né, se candidatando, trabalhando com isso, operando na Justiça Eleitoral. O domicílio eleitoral no município, que é em 4/4, né? A filiação partidária também nessa mesma data. E lembrando que em algum estatuto pode ser que peça uma data maior, porque esse é um tema que ele é interna corporis do partido, né? Então tem que verificar no estatuto se não pede um tempo maior para filiação partidária. Tem que seguir o estatuto do partido. Não tendo, o prazo é esse, até 4 de abril. A nacionalidade brasileira, estar no pleno exercício dos direitos políticos, isso compreende não estar suspenso e nem cancelado. Porque nessas duas situações, o candidato, a pessoa, o cidadão não concorre. Se ele não resolveu essa situação antes, não tem como ele concorrer. E se era possível também resolvê-la, né? Sobre a idade mínima, eu queria pontuar a idade mínima do cargo de prefeito é 21 anos. E essa idade tem que ser completada até a posse, que no caso, dia 1º/1/2021. Já no caso de vereador, a idade de 18 anos ela tem que ser completada até a data do registro. Isso por motivos óbvios, né, que um menor de idade não poderia ser registrado, responder por uma campanha eleitoral. O outro requisito é ter sido aprovado na convenção. Não possuir contra si causa de inelegibilidades. O assunto inelegibilidade também eu sei que é de muito interesse de muitos, mas ele é um tema específico que deve ser tratado caso a caso no momento oportuno. Então, a pergunta sobre esse tema, de quem é inelegível, quem não é, esse tema não cabe a nós responder. E o cumprimento do prazo de desincompatibilização, se for o caso, né? Se a pessoa
ocupar ali algum daqueles cargos que necessite desincompatibilizar. Por fim, está a RQIT com a Justiça Eleitoral, e tem um detalhe que talvez alguns não se atentem, porque é um detalhe muito pequeno, que é a questão da multa eleitoral. Acontece, já havia acontecer em outros registros de candidatura, de no momento da análise do processo de registro, algum candidato ter esquecido de votar em alguma eleição, aquilo não trouxe nenhum outro problema para ele, né? Só uma eleição não traz, às vezes duas, ele esquece daquilo. Quando ele vai registrar, ele está lá com uma multinha de R$ 3,50, R$ 7, e que ele não tem quitação. O sistema Filia, que você já tem utilizado, ele disponibilizou lá uma lista de todos os filiados que devem multas eleitorais. Então, consultem, vejam se é o caso de alguma pessoa que pretende se candidatar, algum pré-candidato, e quite isso o quanto antes. Lembrando que o nosso atendimento é todo de forma à distância, então essa multa ela é impressa pela internet, ela é paga também à distância e depois é enviado no e-mail do cartório eleitoral para dar baixa, tá? Tudo de forma não presencial. E o último requisito, né, é ser alfabetizado. Eu vou falar sobre a questão da alfabetização um pouquinho mais à frente. O sistema que vocês vão utilizar é um sistema já conhecido de vocês, ele veio um pouco diferente, o TSE tem trabalhado nele, ele está de uma forma melhor, ele vai ser baixado no site do TRE, nesse endereço que está aí na tela. Nele vocês vão inserir todos os pedidos de registro, né, de candidaturas, e ele é importantíssimo que esse sistema seja bem preenchido. Vou estar explicando direitinho o porquê da necessidade, da atenção, da preparação com antecedência para estar manejando esse sistema esse ano. Vamos continuar aqui. Uma das grandes novidades dessa eleição, quem já participou de eleições aí pretéritas sabe que a gente lá no cartório recebia uma grande quantidade de documentos físicos, né? Tinha sistemas que ajudavam, mas acabava que algumas certidões, alguns documentos, eles eram entregues de forma física no cartório. E desde novembro do ano passado, no nosso caso aqui da Zona 280, desde dezembro, já é de utilização da Justiça Eleitoral um sistema que já é utilizado nas outras justiças, que é o PJE. É o Processo Judicial Eletrônico. Nele vai tramitar todos os processos, documentos, inclusive o registro de candidaturas vai ser todo feito por ele. Não existe mais nada físico, nada vai ser entregue no cartório, não existe mais essa possibilidade. Todos os processos vão ser virtuais, é a primeira eleição que ele vai ser utilizado, é a primeira eleição que todos os partidos candidatos vão utilizar esse sistema. É uma das grandes novidades dessa eleição. A integração de um sistema com o outro. Eu falei sobre a importância dos senhores se atentarem para o preenchimento correto desse sistema Candex. Vou explicar por quê. Esse sistema, a partir do momento que vocês inserirem os dados nele e transmitirem para a Justiça Eleitoral, ele vai fazer comunicação com todos os sistemas da Justiça Eleitoral. Ele vai fazer conexão. Essa transmissão ela vai ser, ao mesmo tempo que é feito em um sistema, ela vai acarretar, ela vai desencadear ações em outros sistemas. Por exemplo, o sistema que vai receber, que eu vou receber virtualmente o pedido de registro de vocês. O sistema que ele eu considero que ele seja o sistema mais importante para o registro de candidaturas, que é o CAND, é aquele sistema em que os dados vão ser retirados e serem levados para a urna eletrônica. Ele vai comunicar com o PJE, vai fazer a autuação. No caso, a autuação de processos, ela era toda feita, ela era realizada pela Justiça Eleitoral. Ela era feita pelos servidores. Com o sistema PJE,
o peticionante não é mais o servidor, o peticionante é o jurisdicionado. Nesse caso, vocês teriam que fazer esse peticionamento dentro desse novo sistema. Como esse sistema Candex está integrado com os outros sistemas, ele vai fazer isso. Por isso, a importância de se preencher ele com cautela, treinar uma pessoa para estar fazendo esse trabalho, né? Geralmente vocês designam uma pessoa para fazer isso, terem realmente uma atenção com esse sistema Candex, porque ele vai acarretar em talvez demora no atendimento das demandas, na qualidade do nosso trabalho, porque todos os pedidos vão passar pelo CAND, depois eles vão liberar para a Receita Federal, emitir o CNPJ de campanha, e só aí abre a conta de campanha, e só então começa efetivamente a campanha. Além do mais, esses dados eles vão refletir num sistema de divulgação da Justiça Eleitoral, que é o Divulga CAND Contas. E esse sistema ele é público, o eleitor vai ver ele, os senhores vão consultar eles, a imprensa. Então é importante que vocês façam um trabalho muito bem feito nesse sistema. Outra coisa que eu preciso pontuar com vocês é a questão de que a importância de nós trabalharmos em conjunto. Nessa situação que a gente está vivendo, é tudo muito novo. E o que acontece? Nós somos, na nossa equipe toda, composta por 8 servidores. E com essa questão de não haver mais coligações, a quantidade de pedido de registros, a gente espera que seja uma quantidade maior. Porque cada partido vai poder lançar 150% do número de vagas. Então, veja bem, se um trabalho é mal feito no Candex, não vem uma certidão, vem faltando documento, isso vai demandar um tempo do servidor para entrar em contato, para intimar, para vocês resolverem, talvez até o MP impugna por falta ali de uma simples certidão, uma coisa que poderia ter sido feita no tempo e modo correto, da maneira correta, e evitar isso, todo esse atraso em todas as outras fases do processo do registro. Só reforçando aqui, nenhum documento impresso vai ser entregue, né? Ele vai ser todo feito nesse sistema, ata digitada nesse sistema, lista de presença, tudo. Esse DRAP já é do conhecimento dos senhores do que se trata, o requerimento do candidato, documento, ata, tudo digitado no Candex, transmitido pela internet. Não vai haver mais aquela questão de ir no cartório levar uma coisinha, outra coisinha depois. Sobre as convenções partidárias, a grande novidade é que ela pode ser realizada de forma virtual, assim como a gente está fazendo essa reunião aqui, nada impede que as convenções partidárias também sejam feitas dessa maneira. E o partido tem total autonomia de escolher essa plataforma, né? Existem várias aí no mercado, todas com as suas características diferentes, e é importante, se essa reunião for virtual, que ela seja, que seja registrada, gravada, que seja feita uma chamada dos presentes, que se registre num chat ou que tenha gravação. Por quê? Por isso a segurança dos senhores mesmo, né? Porque pode ser que talvez algum filiado alegue que não foi feito com ele, com a presença dele. E nada impede também que essas reuniões sejam feitas da maneira antiga, de forma presencial. Sempre lembrando de respeitar, né, as leis, as regras aí do Estado e do município também que vocês estiverem trabalhando. O livro de atas, eu acho que essa dúvida aqui, ela pode ser a dúvida de muitos. Porque o que acontece? O livro de atas, os senhores sabem, ele era um livro físico, aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Essa nova resolução, que está aqui o número dela na tela, ela autorizou quem não tem esse livro físico, porque é comum, quando muda a direção de um partido, aquele livro às vezes se perde, às vezes por um motivo ou outro, né? Então, não vai haver mais abertura desses livros pela Justiça Eleitoral. A ata e a lista de presença vai ser digitada no sistema Candex e ela tem validade. Quem já tem o livro aberto e rubricado, imprime essa ata
cola no livro, todos assinam. E quem não tem esse livro de atas, ele também pode pegar um livro e fazer isso para controle, para ter o controle de quem assinou aquela ata, não tem problema nenhum. Continuando aqui, é isso que eu falei, o partido que já tem esse livro pode continuar usando. De todo jeito, a questão é sempre usar o sistema Candex, tá? Tem que ser digitado, impresso e guardado esses documentos. Esse sistema ele vai substituir, nessa resolução ficou claro isso, que ele vai substituir essa ata, esse livro, tá? Em razão do que está acontecendo. A novidade é que essa ata e essa lista de presença, ela não vai vir junto com o registro das candidaturas. Fez a convenção em um dia, no dia seguinte, essa ata deve ser transmitida para a Justiça Eleitoral, no sistema Candex. Ela vai ficar lá, registrada, aguardando o DRAP chegar. Quando o DRAP chegar no registro de candidaturas, essa ata vai compor o processo do DRAP, vai se ligar uma com a outra e vai subsidiar a análise do registro, tanto do partido, do DRAP, como dos RRCs. Todo mundo aí também já deve ter lido que existe a possibilidade de, tendo problemas de conexão, entregar no cartório eleitoral. E aqui eu acho que eu cheguei no ponto mais importante da nossa reunião, que é o seguinte. Como eu falei, nós somos uma equipe pequena, 8 pessoas trabalhando para analisar talvez 400, 500 processos. Eu gostaria que os senhores tivessem extrema cautela quanto a isso aqui. Essa entrega pessoal no cartório, eu gostaria que ela, se chegar a esse ponto, que ela fosse feita somente em casos de extrema necessidade. A internet caiu na cidade toda, aconteceu uma coisa que não tem jeito mesmo. O sistema do TSE, a gente espera que ele não vá cair em razão da quantidade de acessos. Porque vocês vão ver lá no Candex que ele vai sincronizando toda hora com a Justiça Eleitoral, aqueles dados vão ficando salvos. No momento da transmissão, ele não vai jogar tudo, vai ser uma transmissão leve. Então, a gente acredita que por falta, por quantidade de acessos, não vai ter esse problema, é esperado isso. Então, eu peço que vocês sejam diligentes em enviar esse pedido pela internet. Por quê? Quanto mais contato nós tivermos uns com os outros, a possibilidade de alguém da equipe se contaminar, ficar afastado, é grande. Isso vai trazer prejuízos de todas as ordens, né? A eleição vai acontecer porque, graças a Deus, ela sempre acontece. Mas pode ser que no tempo e modo necessário de uma prestação de serviço de qualidade, talvez a gente deixe a desejar. Porque 2 pessoas da minha equipe que ficarem afastadas vai causar um prejuízo grande. Então eu peço a compreensão, que vocês tentem enviar, transmitir totalmente pela internet, somente num caso de extrema necessidade, que não foi possível mesmo, e aí é importante tentar fazer esse trabalho antes, de logística, de juntar documento, para transmitir esses pedidos antes. E esse ano, a ata, ela sempre foi livre, né? Cada partido desenvolvia o seu modelo. Nesse ano, ela tem alguns requisitos obrigatórios. Local, data e hora da convenção, identificação e qualificação de quem presidiu. Inclusive, lá no sistema, precisa digitar um CPF, o CPF da pessoa, senão o sistema não passa para outra página. Os cargos que o partido vai concorrer, a relação dos candidatos escolhidos com a indicação de cargo, número, nome completo, nome para a urna, título de eleitor, CPF e o gênero. Não deixem de fazer isso aqui. Inclusive, eu vou disponibilizar naquele grupo que eu criei um modelinho do que não pode faltar nessa ata. Como eu falei, a importância da gente trabalhar em consonância, um ajudando o outro, é justamente essa: conseguir fazer eleições bem feitas, no tempo, no modo, da maneira melhor possível. Então,
vou disponibilizar, além desses, alguns outros documentos que vão subsidiar esse trabalho e peço que vocês também vistam essa camisa da gente conseguir fazer eleições bem feitas, né? Colaborando, entregando esses pedidos de registro antes, seja por a questão de transmitir pela internet e não ir fisicamente ao cartório. É importante falar que essas atas, elas, em caso de coligações, elas têm que ser iguais em todas, né? Mencionar todos os partidos em todas as atas ali coligadas para a eleição majoritária. O nome da coligação, se ele já tiver sido definido, tem que contar, e os partidos é imprescindível. Quais partidos, quais foram os candidatos escolhidos e quais os partidos que eles pertencem, e quem é o representante legal, quem que vai tratar junto à Justiça Eleitoral, representando aquela coligação. Essa ata transmitida e digitada e transmitida no Candex, ela vai ser publicada assim que sincronizar esses dados no Divulga Can de Contas, no site do TSE, e ela vai integrar o pedido de registro do partido. E o prazo máximo para transmitir os pedidos de registro era até as 23h59 do dia 25. Quinta-feira passada teve uma alteração, tá tendo algumas alterações aí por causa da questão toda que a gente está vivendo, e vai ser possível entregar elas pela internet até as 8 horas do dia 26, 8 horas da manhã. De novo, em último caso, havendo esse problema de grande impacto na internet, na cidade, ou talvez o sistema não funcione a contento, tem como entregar um pendrive na Justiça Eleitoral no dia seguinte, até às 19 horas. E é isso, né? Mas eu peço a colaboração de vocês que transmitam pela internet. O quanto antes for transmitido, mais cedo vocês têm a possibilidade de estar com o CNPJ de campanha e vai abrir a conta de campanha e fazer a campanha eleitoral, né? Eu vou falar isso até o final da reunião. Entregue o registro o quanto antes, fez a reunião, a convenção, organizem-se. Eu não desejo que vocês façam um trabalho atropelado, se atentem só a isso, se atentem também a bem preencher, a colher esses documentos com antecedência. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês entrem no Candex antes de digitar qualquer dado nele, há a possibilidade da emissão de um relatório, tem um ícone lá, relatórios, que é possível imprimir o DRAP e o RRC em branco. Então, com isso, vocês podem pegar esses RRCs e entregar para os candidatos, que vocês já sabem que serão candidatos, são pré-candidatos, possíveis candidatos, e eles mesmos preencher isso, eles mesmos correr atrás dessa documentação. As certidões, elas são todas via internet, a maioria delas, então, assim, tudo muito tranquilo, né? A preparação, a logística disso é muito importante. O registro, ele vai ser composto pelo DRAP, que é o processo principal, naquele que é inserido os dados dos partidos que compõem uma coligação ou daquele partido isolado, e ele corresponde à habilitação do partido poder concorrer nas eleições. Tem uma alteraçãozinha nessa eleição em relação à passada, que antes, uma coligação ou um partido isolado que lançasse candidato a prefeito e vereadores, eles vinham o DRAP daquela coligação toda com os RRCs ali logo em seguida de todos. Dessa vez é separado, indiferente se foi coligado ou não para a majoritária, vão ser 2 DRAPs. Um para a eleição majoritária, um para a eleição proporcional. O RRC, todo mundo sabe que é o requerimento de registro de candidaturas, ele é individual, ele vai conter todos os dados ali do candidato individualmente, né? São formulários todos preenchidos no Candex, alimentados lá no Candex. No DRAP não é necessário anexar nenhum documento, porque, como eu falei anteriormente, aquela ata da convenção e a lista de presença, ela vai vir antes e vai compor esse processo DRAP. Esse DRAP, se ele for indeferido, todos os candidatos ali daquele partido ou daquela coligação também são.
é uma condição para o registro de candidaturas do candidato que o DRAP já esteja deferido. Ele sendo indeferido, automaticamente todos os RRCs são também indeferidos. O DRAP, quais são os requisitos para ele ser deferido? Tem que ter o órgão municipal válido no município na data da convenção. Isso acho que vocês todos já devem ter se atentado a isso, não deve ter maiores problemas. Tem que ter regularidade da ata, até por isso eu vou enviar o modelinho para não faltar nenhuma informação, tem que se atentar dela ser bem feita naqueles moldes. A legitimidade do subscritor do pedido, quem que vai estar assinando esses documentos, e o preenchimento da cota de gênero, que é igual o Dr. Rafael já falou, da importância da cota de gênero. O subscritor do pedido do partido isolado é o presidente do órgão de direção municipal ou o delegado registrado no sistema SGIP, que também os senhores já conhecem há muito tempo. E da coligação são os presidentes dos partidos coligados ou delegados ou o representante da coligação. Eles que vão tratar diretamente com a Justiça Eleitoral. Sobre o número de candidaturas, o prefeito e vice é um para cada vaga, obviamente, e vereador é até 150% do número de cadeiras da Câmara. O município de Cabeceira Grande tem 9 cadeiras, pode lançar até 14 candidatos. O município de Unai, ele pode lançar até 23 vagas, já que possui 15 cadeiras. O preenchimento da cota de gênero também não é segredo para ninguém, é 30%, 70% de cada sexo, né? A gente tem aí uma participação muito ainda tímida das mulheres na política, então sempre esse percentual mínimo acaba que é o feminino. E nas substituições e nos pedidos de vaga remanescente, que a gente vai falar mais adiante, também tem que ser observado essa cota, tá? É importante, porque às vezes lá na frente oferece ali um novo RRC que vai inviabilizar todo aquele DRAP, toda aquela coligação, todo aquele partido. No caso aqui de Cabeceira Grande, né, que são 14 candidatos por cada partido, o número mínimo é de 5 de um sexo e máximo de 9 do outro sexo. O NAI, que são 23 candidatos, é o mínimo de 7 candidatos, que é os 30%, e 16 para o outro sexo. Eu falei dos requisitos aí do DRAP e agora eu quero pontuar aqui do RRC. O que é importante? O que são os requisitos para ele ser deferido? Regularidade no preenchimento do registro. É importantíssimo que todos os dados que estão pedidos lá no Candex sejam preenchidos, principalmente a questão do celular. Até a página nem passa para frente sem essa informação. A presença das condições de elegibilidade, que todo mundo já conhece também, né? Domicílio, quitação com a Justiça Eleitoral e todas as mais. A regularidade da documentação apresentada. É comum nas eleições anteriores o candidato, por um motivo ou por outro, não pega uma certidão, esquece, não apresenta e acha que depois está tudo bem de levar lá. Não façam isso, não tenham essa postura. Providencie todos os documentos que estão sendo pedidos ali e anexem no Candex. Isso vai evitar demora, problemas, intimações, movimentar toda a máquina pública para conseguir aquilo que já poderia ter sido ofertado no início. Tenham sempre isso em mente. Outro requisito, validade do nome, do número, do gênero e da qualidade técnica da foto. Vai ser anexado no RRC, além das certidões, a relação atual de bens. Ela vai ser digitada diretamente no Candex, ela não se confunde com a declaração de imposto de renda, é ali a listagem mesmo, aquela declaração dos bens. E a fotografia recente do candidato, inclusive do candidato a vice-prefeito também é necessário. As dimensões dessa fotografia de 161 a 225 pixels sem moldura, a profundidade de cor 24 bpp,
preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme, frontal, trajes adequados para fotografia oficial, todos sabemos como que seria essa fotografia, sem adornos, exceto se for de origem étnica, religiosa ou necessária à pessoa que tem algum tipo de deficiência, sem conotação de propaganda eleitoral e que não dificulte o reconhecimento do eleitor daquele candidato, já que essa foto é a que vai para a urna eletrônica. E é proibido foto retirada de mídias sociais, trabalhadas, ela está proibida. As certidões criminais para fins eleitorais, as da Justiça Estadual, primeiro e segundo grau, do domicílio eleitoral, da Federal também, primeiro e segundo grau, do domicílio eleitoral do candidato. O prefeito, ele tem que ter a certidão da Câmara Municipal e o militar, certidão do TJ militar também. Certidão de antecedentes criminais, pode ser que a gente possa pedir isso, da unidade da federação, do RG da pessoa, se for o caso, se houver uma necessidade. E eu vou disponibilizar também no grupo um PDF com o passo a passo de como obter rapidamente essas certidões na internet. Além, eu vou mandar esse checklist também da documentação necessária, eu vou estar enviando no grupo. Além disso, no caso do candidato que ele precisa se desincompatibilizar, ele tem que apresentar a prova dessa desincompatibilização no tempo correto, né, que a gente vai analisar isso, cópia do documento oficial, no caso do candidato a prefeito, também as propostas defendidas pelo candidato e a prova da alfabetização. Sobre a prova da alfabetização, ela pode ser um certificado de conclusão de curso, uma certidão emitida pela escola, o diploma, um histórico escolar, isso é tranquilo. E eu queria pontuar com vocês que ela pode também, pela súmula 55 do TSE, ser apresentada a CNH, porque essa súmula pressupõe que a pessoa que possua CNH, que possua carteira de habilitação, ela seja alfabetizada. A gente vai aceitar também como prova de escolaridade essa carteira. Se for o caso do candidato não possuir nenhum desses meios, aí sim, em última instância, a gente vai agendar antes, de forma reservada, uma prova de alfabetização que vai ser realizada no cartório. Essa prova, eu peço que, se for o caso, vocês entrem em contato pelo telefone ou pelo e-mail e agende esse horário, né, conforme a disponibilidade dos servidores. Essa prova ela vai ser realizada no ambiente individual e reservado. O servidor vai certificar que, né, ele vai aplicar ali a prova no momento e vai certificar e vai entregar para o candidato aquela certidão de que ele tem a prova da alfabetização. Isso por quê? Por que isso tem que ser feito antes, e não depois do pedido de registro? O servidor vai entregar essa declaração e os senhores vão anexar ela no Candex, para que nenhuma outra, não fique faltando nada no pedido de registro que vá atrasar essa análise. Então é importante se atentar para isso. E essa prova, ela é uma provinha bem tranquila, eu diria, não requer nenhum conhecimento específico sobre nada, é só mesmo a questão da comprovação que aquele candidato é alfabetizado. Os dados que dizem respeito à justiça eleitoral, domicílio, filiação, quitação, certidão negativa de crime eleitoral, esse não precisa anexar no Candex. O próprio sistema vai se integrar um com o outro e já vai aparecer ali no momento da análise com tranquilidade, né? De novo, antecipem-se, façam a logística da coisa, preparem-se para a gente ultrapassar essa fase do registro de candidaturas no menor tempo possível, porque vocês sabem que existem outras demandas, existem outras coisas na execução das eleições. Então essa fase do registro, vamos fazer ela tranquila. Quanto antes, antecipe-se, consulta o sistema filia, vê se tem multa, quita ela, resolva os problemas antes que eles apareçam. Candidatos que não prestaram contas em anos anteriores não têm quitação eleitoral e, por esse motivo, não conseguem concorrer, né, nessas eleições.
É trabalhoso, é demorado juntar os documentos digitalizados todos e as informações dos candidatos. Comece o quanto antes. E lembrando que essa documentação ela não vai ser por foto, vai ser um arquivo PDF, né? Então, vai ter aquele trabalho de pegar aquele documento, escanear, transformar em PDF para anexar no Candex. Ele só aceita arquivos em PDF. E apesar do pedido de registro ele ser 100% online, sem a nossa interação física, é obrigatório que esses documentos sejam impressos, assinados e guardados pelos partidos durante um tempo. E esse tempo é o final do mês de janeiro de 2021, deve ser guardado, que é o prazo em que pode ser ainda proposta alguma ação eleitoral para questionar, né, o registro e tal. Sobre as intimações. A intimação do registro, especificamente, ela vai ser feita através daquela ferramenta que já foi usada em eleições anteriores, que é o mural eletrônico, muito tranquilo. Do dia 26 de setembro até dia 19/12, inclusive sábado, domingo, feriado, ela vai ser utilizada para comunicação com os partidos, com os candidatos. Fiquem atentos, olhem o mural. E o cumprimento de toda diligência lá é de 3 dias e não se interrompe mais sábado, domingo. Como acessar o mural eletrônico? Muito simples. Site do TRE, desculpa. Serviços judiciais, mural eletrônico. Muito tranquilo, um sistema muito bom. Esse é o primeiro tipo, a primeira possibilidade de intimação que nós vamos utilizar. A segunda forma de intimação é mensagem instantânea pelo WhatsApp. Eu sei que existem outros aplicativos de mensagem instantânea, sei que existem uns até melhores do que o WhatsApp, mas o WhatsApp é o mais comum, é o que todo mundo já está familiarizado, então eu queria fazer um combinado com os senhores da gente utilizar o WhatsApp, tanto no DRAP quanto no RRC. Vamos centralizar o número de telefone ser vinculado ao WhatsApp, vai ficar mais fácil para a gente se comunicar. Ou vai ser pelo mural, depois pelo WhatsApp. Lembrando que não precisa de estar os 2 pontinhos ticados, coloridos. A mensagem ela tem que ser recebida, ela não precisa da confirmação de que foi lida e já vai ter dado como intimado, tá? Então, ficar atento a isso, olhar o mural, olhar o telefone cadastrado, tá? Esse telefone, eu já falei antes, esse telefone com um aplicativo, se não registra ele, o Candex nem passa ele não termina a operação. Ele não permite. E a terceira forma é por e-mail, que é aquele endereço eletrônico que vocês vão fornecer no DRAP ou no RRC, e basta confirmação de entrega, tá? Não precisa de ter confirmação de leitura. E por último, o correio, que esse vai ser utilizado, eu acho que sim, né, a aplicabilidade de se utilizar o correio nesse momento é quase que nula, mas está na resolução e a gente tem essa possibilidade. Esse endereço também fornecido pelos senhores. E lembrando que essas intimações, elas não são simultâneas, tá? Ela ocorre em ordem. É proibido que ela seja feita de forma simultânea. Mantenham seus dados sempre atualizados na Justiça Eleitoral. Se por algum acaso tiver algum extravio no telefone, mudou, atualiza isso, porque o meio de comunicação não vai ser outro, vai ser esse, né? E às vezes os senhores vão deixar de atender uma notificação da Justiça Eleitoral por um motivo desses. Então, mantenha os dados atualizados no SGIP, nos meios de comunicação que a gente está colocando para vocês, né, como meio de interação. As declarações que são imprescindíveis serem firmadas lá no Candex, se não tica esse box, não passa para frente. A declaração de ciência do dever de guardar os DRAPs e os RRCs assinados e, se for solicitado, apresentá-los ao cartório, em caso de haver impugnação, né, ações eleitorais.
a declaração de ciência de que deve acompanhar o mural eletrônico e os demais meios de notificação. Lá no Candex vai ter essa opção que vocês se comprometem a fazer esse acompanhamento. E a declaração dos candidatos é prestar contas, porque infelizmente a gente ainda escuta muito isso, que eu não sabia que eu deveria prestar contas. Deixei por alguém fazer e não fizeram. Então lá no Candex tem essa opção, que o candidato, ele firma esse compromisso, que ele sabe, ele tem ciência, que ele tem dever de prestar contas. A declaração de ciência de que os dados dele vão ser divulgados, né? Ampla divulgação no sistema Divulga-Can de Contas. A declaração de ciência do dever de acompanhar mural eletrônico e todos os outros meios de comunicação da Justiça Eleitoral e a autorização que esse candidato dá ao partido ou à sua coligação para concorrer, já que é o partido que faz, né, o registro. Sobre o edital de candidaturas, aquele primeiro edital, esse edital ele não vai ser publicado no mural eletrônico, ele vai ser publicado no PJE, que é um sistema integrado do DJE, né, ele é feito um através do outro, e esse prazo desse edital, ele é importante porque é a partir dessa publicação que conta aqueles 5 dias para os legitimados, partidos políticos, coligações, candidatos e Ministério Público impugnar os pedidos. É um prazo comum, ele corre para todos ao mesmo tempo. E também para qualquer cidadão apresentar notícia de inelegibilidade. E os 2 dias que aquele candidato que foi escolhido na convenção não teve o seu registro ultimado pelo partido político para ele ir lá e registrar o seu RRCI, que é o Registro de Candidatos Individual. Esse RRCI acontece nesses casos, né, que o candidato teve o nome aprovado em convenção, ele estava contando que o partido ia levar o nome dele, já vi isso acontecer, e ele teve que ir lá e registrar a sua candidatura sozinho. Nesse caso, o que o candidato pode fazer, que ele deve fazer? Ele vai baixar o aplicativo Candex, vai gerar o pedido individual dele, esse pedido tem um ícone específico no Candex, porque como ele não vai estar vinculado a nenhum DRAP, a nenhuma chave do SGIP, ele vai ser só o pedido, ele tem lá, e esse pedido, ele não é transmitido pela internet, tá? Esse pedido só há a possibilidade dele ser entregue num pendrive diretamente no cartório eleitoral. Esse é o único caso que realmente não tem outro jeito, que tem que comparecer no cartório. Vagas remanescentes. O que são todos devem saber o que são vagas remanescentes. Aquele caso que na convenção o partido não utilizou todas as vagas que ele teria direito. E aí, num determinado momento, ele percebe, vê que tem uma possibilidade e quer registrar. Tem um prazo para fazer isso, que é 16 de outubro. Ele pode ir lá e registrar. No caso de Cabeceira Grande, se tiver registrado menos de 14, e no caso de Unai, menos de 23 candidatos. E nesse caso também, da vaga remanescente, tem que respeitar a questão da cota de gênero, porque isso pode impactar totalmente os registros, né, dos demais. Substituição. A data é até 26/10, exceto no caso de morte, porque a morte pode ocorrer em qualquer momento, né? Então não teria como a lei prever. As hipóteses que isso pode ocorrer é no registro ter sido indeferido, cancelado ou cassado, no caso do candidato renunciar, ou no caso de falecimento. Esse pedido, ele também é feito, gerado no Candex e transmitido pela internet. Não há necessidade de ir ao cartório. Na substituição também tem que respeitar a cota de gênero. E lembrando que se a substituição ela ocorrer antes da preparação das urnas eletrônicas, ainda há a possibilidade de ir lá e alterar nome, foto, número, né? Porque as urnas ainda não foram disseminadas. Se isso ocorrer após a preparação das urnas, esse candidato que substitui, ele vai concorrer com o número, nome e foto do candidato substituído.
por último aqui, eu vou reforçar da nossa parceria, que eu quero, nessas eleições, mais do que nunca, trabalhar ajudando os senhores a desempenhar um bom trabalho, isso porque isso afeta diretamente o desempenho do nosso trabalho interno. Vamos trabalhar em parceria, vamos fazer eleições limpas, tranquilas, vamos fazer uma campanha bem feita. Pode contar com a nossa equipe no que for possível. As perguntas que os senhores enviarem, eu vou fazer um FAQ delas, né, das mais importantes, daquelas que eu posso responder e vou estar enviando. Todos os canais da Justiça Eleitoral estão abertos a isso, tá? E-mail, telefone, o grupo que eu vou estar enviando ali, pretendo enviar um material naquele grupo sobre outros assuntos, à medida que for surgindo, né, à medida que for vindo os interesses, eu vou estar enviando. E semana que vem eu vou enviar o modelo da ata, esse checklist dos documentos obrigatórios, o passo a passo para a obtenção das certidões e uma tabelinha do número de vagas de gênero, né, por gênero, dos 2 municípios. Muito obrigada a todos, a adesão a essa reunião foi muito boa, eu agradeço a presença, o tempo dela acabou se excedendo um pouco do previsto, né? A gente acaba falando um pouco mais do que estava no cronograma. Muito obrigada a todos, estamos à disposição de todos vocês. Boa tarde.